pessoal, sejam todos aí bem-vindos para mais um Higher Voice, o segundo episódio do podcast da Havilland International School. Eu sou o Mr. Marcos Morris, coordenador pedagógico do ensino médio aqui da Havilland International School. E hoje é um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra muito grande ter sido convidado como host desse projeto sensacional. E hoje fui convidado para a gente falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho certeza que é um tema que está dentro das conversas nas famílias, nos alunos, que é o tema resultado. Só que quando a gente fala de resultado, a gente tem que ir muito além dos resultados pedagógicos. Aqui na Havilland International School, a gente busca mesclar excelência acadêmica com resultados pedagógicos admiráveis, com resultados pedagógicos absurdamente altos, mas também com a formação humana. Aqui o objetivo é nós formarmos alunos prontos sim para ingressar nas universidades, naqueles que eles desejam, nos cursos que eles desejam, mas também sair com valores, sair com caráter, sair com formação humana. Aqui na Havilland International School a gente faz questão de manter o equilíbrio, sempre na vida. O equilíbrio, a fé e a excelência acadêmica. E para esse episódio hoje, eu tenho o prazer de estar conversando com duas pessoas maravilhosas. Convido aqui para esse podcast Maria Fernanda Mundim, ex-aluna nossa de 2023, hoje cursa Ciências de Dados e Inteligência Artificial, um dos cursos mais promissores do mercado de trabalho nos próximos 10 anos. E Rafael Salles, hoje aluno da terceira série do ensino médio e pretendente a uma vaga de Direito na USP, na Universidade de São Paulo. Sejam bem-vindos, meninos. Eu sou a Maria Fernanda Mundim, eu me formei aqui na Havilland em 2023, estou cursando Ciência de Dados e Inteligência Artificial e estou no segundo semestre. Boa tarde, meu nome é Rafael. Como o Marcos já bem disse, eu quero fazer Direito na Faculdade da USP, eu estudo aqui no Havilland desde 2023, então eu entrei no primeiro ano no ensino médio e agora estou aqui no terceiro, terminando minha jornada, né? Então daqui a um mês e meio mais ou menos, né, Marcos? Vou estar me formando e, se tudo der certo, passar no vestibular. Se tudo der certo, não, já deu certo, a gente sempre parte disso. E é isso, pessoal, hoje a gente está aqui para falar realmente de resultados, que é uma coisa que importa, é uma dor que eu tenho certeza e uma dúvida que muitas famílias trazem, que muitos adolescentes pensam, muitos adolescentes buscam. Mas é importante a gente sempre frisar que aqui na Havilland a gente busca sim excelência acadêmica, os nossos resultados têm mostrado isso, gosto muito de repetir isso. Principalmente 2024, que foi o nosso ano do ano anterior, nós tivemos resultados extremamente expressivos. Nós tivemos aí um índice de aprovação nas universidades federais absurdamente alto, tivemos índice de aprovação como um todo de mais de 95% dos alunos aprovados naquilo que eles queriam como primeira opção. Além disso, temos resultados fantásticos, Olimpíadas, aí eu destaco Canguru, medalhista de ouro, BMEP, medalhista de ouro, Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa, OBA, alunos ainda partindo para a seletiva internacional da OBA agora neste ano. Só que o que torna especial é a busca por aquilo que o aluno está sonhando, que a família está sonhando. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês justamente sobre isso. E eu começo com você, Maria Fernanda, você que nos deixou em 2023, partiu já para o curso de Ciências de Dados, Inteligência Artificial, um dos mercados mais promissores. O que você, quando pensa assim em Havilland, quais são as memórias, as experiências que você traz, que marcaram você aqui? Bom, como eu fui a primeira turma a formar aqui no colégio, eu acho que tudo foi muito novo. E poder participar da construção do colégio e ver tudo se tornando o que é hoje em dia foi muito bom. Eu participei da criação de muitos projetos, com a Book Fair, por exemplo, eu fui a primeira turma a fazer, a gente recebeu o convite, assim, em 5 dias, resolvam a Book Fair, e a gente fez, na minha opinião, foi a melhor Book Fair que já teve, a de 2022. O RIS Games também foi projeto da minha turma, a Escola de Negócios também foi projeto nosso, e foi muito legal poder participar de tudo, ver tudo crescendo, vim aqui na sede nova, ver tudo sendo construído, porque a gente já estava lá na sede antiga, foi tudo muito legal. E eu lembro de todos os professores com muito carinho com a gente, sabe? Então, quando eu decidi o curso, todo mundo apoiar muito e falar que vai dar certo, que era isso mesmo que tinha que seguir, que era uma carreira assim, que nem pouquíssimas pessoas se formaram, pouquíssimas pessoas trabalham com isso hoje em dia. Então, assim, eu fui muito com um tiro no escuro e todo mundo aqui me apoiou muito, sabe? E eu fiz alguns cursos aqui dentro da escola mesmo, na área de tecnologia, por exemplo, a aula de games que tinha nas eletivas na época, que me ajudaram muito no projeto de hoje em dia. Que bacana. O momento que eu me lembro muito da Maria Fernanda aqui, eu cheguei também em 2023, foi, como ela falou, né, foi a primeira turma de ensino médio, um momento de homenagem que os outros alunos fizeram. E o Rafael, que está aqui hoje, foi um dos alunos que participaram dessa homenagem,
que eles, os alunos se fizeram um corredor na escada. Me lembro muito da Maria Fernanda descendo aquela escada no finalzinho do ano. Mas as lágrimas, não só dela, mas aquilo foi realmente muito... aquilo me marcou muito. Aquilo. E você, Rafa, como é que... Você falou um pouquinho aí, né, de futuro universitário dentro da USP. Para você, como é que está sendo esse momento hoje de viver essa experiência? É um momento de um pouco... Assim, a gente fica muito com medo, né? Assim, a gente fala, pô, e se não passar, isso não der certo? Mas eu acho que toda a estrutura da escola, você principalmente, todos os professores apoiando e incentivando e me dando apoio para que eu possa não só me preparar para aquilo, mas que eu tenha confiança no meu projeto. Né? Então, o que muitas vezes eu ficava ansioso em relação à prova, ansioso em relação ao que estudar, acho que a escola foi me direcionando muito em direção a isso e foi me criando um solo bem tranquilo, um lugar em que eu pudesse pisar sem medo, para eu conseguir trabalhar nos meus estudos, porque sim, tem que ter um trabalho danado, mas a escola me apoia dessa forma e eu estou agora cada vez mais perto da prova, né? 1 mês e meio mais ou menos, eu estou num momento de muita confiança, assim. Então parece que tudo que a gente passou o ano todo fazendo agora, parece que eu estou perto de colher os frutos, né? E eu acho bacana a gente falar isso um pouquinho, Rafa, porque quando a gente começou, na verdade, a gente conversou a primeira vez lá em 2023 ainda, você falava em direito, mas era o UNB, era alguma coisa nesse sentido. E quando você esse ano tomou a decisão de ser a USP, porque inclusive a data da prova coincide com a data do UNB, eu achei bem legal que você falou assim, olha, mudei tudo, quero a USP. E aí no início do ano começou uma mudança toda na sua cabeça também, no seu mindset de buscar. E uma coisa que eu acho bem legal foi que, eu nunca vou esquecer disso, a primeira prova que você fez a USP, de primeira fase, como simulado, você ficou com acho que 50 de 90, por aí a ser, 55 de 90. E agora, semana passada, você fez mais um. E aí, qual foi a sua pontuação? 71. 71. Isso é evolução. Eu acho que essa é uma coisa bacana. Que a evolução ela é galgada principalmente por vocês. Assim como a Maria Fernanda, quando veio para cá, decidiu o curso, ciência de dados, inteligência artificial, que ela falou, não, um tiro no escuro. Mas eu acho que é isso. É esse apoio, eu não tenho dúvida que foi fundamental para a tomada de decisão de vocês. Não só o apoio de casa que vocês tiveram também, mas o apoio, né, que vocês tiveram dentro dos próprios corpo docente, dentro dos professores. Eu acho isso bem, bem legal mesmo, sabe? E eu não tenho dúvida que por trás dessas conquistas, vocês mesmos falaram, existe uma rotina de planejamento, existe uma rotina de organização, existe uma rotina de preparação como todo para isso. Isso eu acho bem, bem importante a gente falar sobre isso. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Maria Fernanda, como é que é esse acompanhamento em 2023 que você começou a fazer? Como é que isso te ajudou, não só nessa escolha do curso, mas nesse resultado que você teve? O acompanhamento das tutorias começou, inclusive, em 2023. No meu primeiro e no segundo ano não tinha. A gente tinha todo o apoio de todos os professores, mas não tinha esse negócio de cada um ter o seu tutor para poder conversar com ele a hora que precisar e resolver as coisas. Não tinha. E aí, quando criaram em 2023, foi bem legal, porque foi o ano que a gente mais precisava disso. E aí, você foi até meu tutor nos últimos 6 meses, né, quando você chegou. E aí foi aquela bagunça de eu tinha 1 zilhão de coisas na cabeça que eu queria fazer, 1 zilhão de cursos, só que eu não conseguia fazer todos os cursos ao mesmo tempo, né? E aí a gente foi vendo todas as minhas vontades, o que realmente era desejo meu de cursar e ter aquilo pra vida, que aqui na Havelin sempre seguiu muito isso de tipo assim, o que você vai ser para a vida, o que é o seu hobby, o que você realmente ama, o que você vai ser feliz fazendo. Então essa discussão sempre aconteceu entre a gente e eu realmente entendi o que eu ia ser feliz fazendo. E não só o que eu ia fazer por dinheiro, ou o que eu ia fazer porque todo mundo fazia, porque era mais fácil. Não, a gente escolheu porque eu realmente gostava e eu ia dar certo naquilo. Não, e essas tutorias que você falou, né, começaram em 2023. E como todo projeto iniciante, com certeza... já houve um desenvolvimento muito maior, muito mais amplo do que ela está hoje, né? E aí eu tive a sua fala de 2023 e, Rafa, hoje em 2025, que você também pegou o primeiro ano de tutoria. Quais as principais diferenças e vantagens que você percebe que isso trouxe para você hoje? Cara, eu acho que a tutoria, era um momento muito frutífero para o aluno. Acho que conecta muito o aluno do professor. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva aqui na escola. Eu lembro que acho que no primeiro ano, o William, professor de física, ele virou numa aula pra gente, eu estava conversando com ele alguma coisa, ele falou, cara, essa é a primeira escola que eu dou aula em que o refeitório dos alunos e do professor é o mesmo.
Então, assim, você chega no refeitório na hora do almoço, que agora a gente acabou de sair. Você tinha um monte de professor almoçando com os alunos. A Nina estava almoçando com algumas alunas, o Rodrigo estava almoçando com uma tutorada dele. Então, assim, a tutoria, ela extrapola o momento o semanal ou quinzenal, no caso, do aluno com o professor, e ela não é uma coisa restrita de um aluno com outro professor, assim. Então eu sinto que por mais que meu tutor seja o Natan e que eu tenha todo o apoio dele, quinzenalmente, ele me chama, a gente discuta coisas pessoais minhas, coisas acadêmicas, eu sinto que eu tenho esse espaço, essa abertura com todos os outros professores. Então, por exemplo, com você também eu consigo falar muito sobre questões acadêmicas, me preparando para o vestibular, eu converso com a Nina sobre diversas outras coisas relacionadas ao World Ed, com o Rodrigo Borges, com a Ana Bárbara, e todos eles vão construindo esse ambiente de acolhimento aqui na escola. Tanto que meu pai brinca muito, assim, quando alguém fala aqui da escola, ele diz, cara, é como se a gente tivesse uma segunda família. A gente tem a nossa família aqui na 26 e tem a nossa família na 19. Que bacana, que bacana. E essa questão, Maria Fernanda, como você, né, você falou, você estava começando esse projeto de tutoria. Quais as coisas que mais te marcaram nesse acompanhamento? Eu gostava muito das tutorias coletivas. Eu não sei se ainda tem. Tem? Não, as coletivas não. Não tem? Não. Ah, eu gostava muito das coletivas pra gente ficar todo mundo conversando, todo mundo jogando ideia fora. Eu gostava muito. Mas eu lembro acho que foi a minha última tutoria com você, que eu não sabia mesmo o que eu ia fazer. E aí você falou pra mim, falou assim, Maria Fernanda, faz a melhor prova que você conseguir. Depois vai dar certo. E aí eu fiz a melhor prova que eu consegui. Inclusive, eu tenho 75% de bolsa na faculdade que eu faço hoje em dia, porque Ciência de Dados e Inteligência Artificial ainda não abriu na UNB, mas tá para abrir ano que vem. E aí, então assim, eu fiz a melhor prova que eu consegui, a gente sentou juntos, eu te mandei 1 zilhão de mensagens já no outro ano, e a gente resolveu o curso que ia dar certo. Então assim, o acolhimento, eu te vejo como um pai, né, Marcos? Então assim, o acolhimento que tem aqui é diferente. A idade eu tenho, 50 anos, gente, mas isso aí a gente fica por fora. Hoje... Carinha de 30, né? É, lógico, carinha de 30, né? Esse aqui é Grecinha, esses cabelos brancos aqui. Agora, uma coisa que a Maria Fernanda trouxe, que eu achei bem bacana, ela acabou falando das eletivas, que inclusive uma coisa que ajudou você a decidir foi uma eletiva de games que você fez à época, depois da escola de negócio. E numa conversa que eu tive com o Rafa um tempo atrás, ele também falou que o Rafa vem da segunda geração da escola de negócios e numa conversa que a gente teve um dia, você falou que abriu muito a sua cabeça nesse sentido, né? Hoje, no papel, na profissão que vocês vão desempenhar, que a Maria Fernanda já está buscando na profissão dela, a pergunta, durante essa trajetória, Maria Fernanda, além da escolha do curso, de que forma que você percebeu que as eletivas que foram propostas te ajudaram a construir hoje a pessoa que você é? Marcos, eu fiz todas as eletivas que você imaginar. Todas. Eu fiz drama, eu fiz games, eu fiz culinária, eu fiz... Aprendeu culinária, Maria Fernanda? Aprender é uma palavra forte, mas a gente consegue. Eu fiz o maker, eu fiz tudo. Agora, as que mais eu uso, assim, na minha vida hoje em dia, realmente, é a que eu fiz de educação financeira, a escola de negócios indispensável e... Qual foi outra que você fala? E a games, né? A games acabou que a gente ficou um pouco mais no superficial da área de tecnologia. Mexendo hoje em dia tão profundo igual eu mexo, realmente, a gente ficou bem no superficial. Mas foi a área que quando eu falei, eu tenho que escolher alguma coisa, eu lembrei da letiva de games e falei, gente, eu gostava muito daquilo. Eu acho que é aquilo que eu quero pra mim. E a escola de negócios, como a área de ciência de dados é quase toda para a área empresarial, eu quero mexer muito com essa área. E escola de negócios foi assim, o ápice. Na hora que, quando eu fiz escola de negócios, eu falei, gente, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso mexer com isso. No dia do evento, eu falei, não tem como eu fazer outra coisa da minha vida. É isso aqui que eu gosto, é isso aqui que eu quero, é aquela correria de resolver no evento e tudo. E a área de financeiro também, que ciência de dados tem que trabalhar. E assim, tem muita coisa que eu uso da aula de educação financeira que foi muito útil. Tem coisa que meus amigos que estão fazendo curso falam, porque eu tô aprendendo isso aqui. Olha, eu aprendi no 2º ano, eu fiz na escola. E eles ficam, eu aprendi muita coisa com isso. E tem muita coisa que eu levo pra vida das ativas. É muito bom mesmo, vale muito a pena. Você, Rafa, sua experiência, fala pra gente um pouquinho. Eu fiquei mais restrito, eu não tive esse leque. Eu tinha todas as possibilidades da escola, mas por questões de tempo minha, por opção minha, acabou que eu me restringi mais à escola de negócio. E eu sinto que a eletiva ela foi muito boa no sentido de ensinar muito sobre resiliência, sobre cooperação. Então, às vezes, eu não sabia trabalhar em grupo muito bem. Cara, você tem que se adaptar ali. Porque vai ter ego de alguém, vai ter as pessoas disputando. Cara, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. E mesmo que vocês tenham um mesmo objetivo em comum, uma mesma coisa que vocês desejam alcançar no final, cada um vai ter o seu próprio caminho.
Então ali foi uma coisa, esses 3 anos que eu estou na eletiva de escola de negócios, eles foram me ensinando a tentar harmonizar ali, tentar trabalhar em grupo. E muito tempo que eu passei também como líder, então foi me ensinando muitos aspectos de liderança, assim. Então eu quero ser advogado, quero trabalhar na advocacia e eu pretendo ter escritório, ter um cargo, ter um escritório meu. Ou seja, um empreendedor também, né? Um empreendedor no direito, na área do direito. Então essas habilidades que eu desenvolvi na escola de negócios vão ser muito úteis para mim nesse aspecto. Eu acho que é bacana isso, porque justamente assim, uma das coisas que quando o novo ensino médio trouxe a questão das eletivas eu vim de um outro trabalho, de uma outra forma de trabalho, onde as eletivas eram realmente assim, a não ser mais aulas. E aqui foi uma experiência até para mim foi inédita, quando eu vi, cara, drama club, gastronomia, escola de negócio, games, libras, mandarim, isso é uma coisa que me surpreendeu. Porque é a preparação para o mercado de trabalho futuro de vocês. Essa sua fala, Maria Fernanda, eu gostei muito porque começa assim, eu vi isso na 2ª série, eu vi isso na 3ª série. Isso é bacana, porque é uma coisa que vocês vão levar para a vida de vocês. Na época que eu estudei, a gente não tinha nem um terço nem um décimo do que hoje vocês têm como disponível. Eu acho isso bem interessante, essa questão não só da tutoria, da mentoria, mas também dessa parte das eletivas trazerem oportunidades para vocês. E acho legal trazer até aqui que, graças a essas eletivas, por exemplo, Maria Fernanda conheceu eles, mas acho que o Rafael era mais próximo do Rodrigo Robles e da Júlia, ambos com gastronomia, fizeram aqui Gastronomia 1, fizeram Gastronomia 2, fizeram Gastronomia 1 de novo, fizeram Gastronomia 2.5, eles não saíram da gastronomia. Hoje estão no México cursando gastronomia na Faculdade Internacional, isso é muito bacana, ou seja, os meninos começam a despertar para outras coisas, né? E falando um pouquinho de futuro, quando a gente fala que a Heavenly realmente está pensando em preparar, que a Heavenly vai, ela passa para o preparo desse futuro, o que leva, o que você leva, Maria Fernanda, assim, hoje, que você pode falar assim, Marcão, da Heavenly hoje, o que eu mais vou levar para o resto da minha vida Mas como igual você falou no começo, a Heavenly forma muito mais do que um aluno para passar no vestibular, e é isso. A Heavenly forma realmente pessoas profissionais, então tem vezes que eu chego num lugar e as pessoas não sabem fazer coisas básicas, e eu fico, gente, mas vocês não aprenderam isso na escola? Todo mundo ali sabe muito bem matemática, física, química, história. E aqui na Heavenly a gente aprende muito isso e muito mais. Então, assim, a parte de trabalho em grupo que o Rafael falou, é uma coisa que eu não tenho dificuldade. Na faculdade é somente trabalho em grupo. Você não vai fazer um trabalho individual. E você precisa saber como é fazer um trabalho em grupo, você precisa saber ter liderança. Então, assim, é um diferencial que destaca todo mundo que sai daqui da escola. Na verdade, mercado de trabalho, né? Mundinho, assim, eu chamo de Mundinho, gente, porque todo mundo fala Maria Fernanda, eu vou falar de Mundinho, que eu chamo ela de Mundinho sempre. Mas eu acho legal isso que você trouxe. E a Book Fair, a Science Fair, que são os projetos disciplinares, eu acho legal que quando chega na primeira série, Mister, fulano não quer, Mister, o cara não me ajudou, Mister, isso. Mas é uma coisa que vai levar para o resto da vida, né? A pessoa que não sabe trabalhar em grupo, esquece, você não vai estar inserido no mercado de trabalho. Né? Aí tem muita gente que às vezes fala assim, mas se eu for o dono da empresa, pior ainda. Se você não sabe trabalhar em grupo, é o dono, pior coisa ainda, né? Então, acho que esses trabalhos, e a Book Fair, a Science Fair, eu acho que isso é um desenvolvimento muito bacana, né? Outro trabalho que eu vi foi, eu acho que o Rafael, não sei se o William passou para vocês o do bot na primeira série, foi muito engraçado. Ano passado ele criou para a primeira série, essa Mundinha ia gostar. Só que quando o William chegou, ela já estava na 3ª série, matéria diferente. Ele fez os alunos da primeira série criarem um barco com garrafas PET para atravessar a piscina do The Club dentro do barco. Você podia ser em grupo o trabalho, só que você pode escolher grupo de 2, grupo de 4, de 5 ou a sala toda. O importante o número de pessoas que vão flutuar no barco tem que ser o número de integrantes do grupo menos 1. Teve uma turma que falou assim, vai a turma toda, professor. Eles tiveram que botar 23 alunos dentro do barco. E barco só com o plástico. Só com a garrafa PET. Gente, ver esses meninos trabalhando foi tão engraçado. Não, esse PET tá errado, isso aqui tá errado. E na Book Fair é isso que eu vejo de vocês. Né? A gente está se aproximando para mais uma Book Fair aí. E eu acho que essa questão das soft skills que a gente chama, né? Essas habilidades, elas são extremamente importantes de ser trabalhada. Né? Essa questão do grupo. E você, Rafa, fala para mim, o que faz acreditar você, assim, que a Heavenly está te preparando hoje para o futuro? Eu acho que a coisa na escola que eu acho que mais diferencia de outros ambientes, e acho que a coisa que eu mais valorizo aqui são os professores. Então, eu aprendo muito com cada um dos professores que a gente tem aqui dentro. Eu aprendo coisas diferentes. Então,
com a Ana Bárbara eu vou falar alguma coisa relacionada à filosofia, e coisas que vão fugir do escopo da sala de aula, que vão fugir da parte acadêmica. Eu acho que isso vai ensinar, que isso ensina muito pra gente, porque são pessoas, os professores todos aqui, eles claramente se importam muito com os alunos. Eles claramente estão ali para dar uma mão para quem precisar, para conversar quando você quer ser ouvido, para te dar conselho, para coisas nesse sentido. Então eu acho que os professores aqui eles me ensinaram muito, não só academicamente, mas sobre a vida. E eu acho que isso é uma coisa que eu valorizo muito aqui na escola. E aí aquilo que você estava falando, só um parênteses, né? Que você estava falando da Book Fair, eu acho que mais do que uma coisa que um momento de aprendizado, de cooperação, de trabalho em grupos, de liderança, eu acho que é uma coisa que você com certeza lembra de todas as suas Book Fairs agora que você saiu da escola, Science Fairs, com muito carinho, assim, porque a gente ri, a gente se diverte. Por mais que seja um trabalho, é um momento de descontração, assim. Sim. A Mundinho falou, até voltando nesse assunto, a Mundinho falou assim, foi a melhor Book Fair do mundo, foi a que eu criei. Qual foi aquela que você lembra? O que você fez? Foi uma Book Fair, a gente só, como a gente era a primeira turma, só tinha a gente o primeiro ano, ainda não existia o terceiro ano. Então nós éramos 4 turmas pra fazer todos os livros que tinha pra fazer. Então a gente virou uma turma só. Todo mundo junto, cada um fazendo uma coisa. Aí eu peguei pra fazer a parte do teatro, eu fiz 4 coreografias em 3 dias. A galera fazendo o projeto de Turma da Mônica, gente andando vestida. Virou, não tinha esse negócio Vocês vieram de Turma da Mônica fantasiada? Eu era a Julieta, e tinha o Romeu, do Romeu e eu Julieta. perdi isso. Tu perdeu, teve Falseu e Arthur dos Reis. Ah, meu Deus do céu, por que eu perdi isso? Foi, e aí a gente organizou muita coisa diferente, porque a gente virou um grupo só, e eram muitos alunos, era mais de 50 alunos, e deu certo, não faltou nada, não deu nada errado no dia, tava tudo perfeito, todo mundo elogiou a Book Fair, não virou várias cabinezinhas igual é hoje em dia, vários estandes com grupinhos, não, a gente era um grupo imenso. Então iam lá no meu lado me chamar, a gente precisa resolver isso aqui, e eu ia do outro lado resolver uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu tava fazendo, mas todo mundo ajudou. Por isso que eu falo que foi a melhor, porque foi muito unido, foi todo mundo muito junto, sabe? Ah, que bacana. Não, esse negócio dos trabalhos da Book Fair que eu acho bem legal. Acho que foi ano passado, que eu sei que você veio este ano. Inclusive já fica o convite 25, você vai ser jurada da Book Fair. Estou aqui. Coloca ela para avaliar o meu. Ah, pode ter certeza. Vou colocar e vai ser pressão, você vai ver. E eu achei legal que tinha um grupo dos hobbits. Cara, os caras criaram o local do Hobbit e botaram a orelha do Hobbit e vinham andando. Aquilo ficou sensacional, aquilo ficou surreal, cara. E a Science Fair também, a Science Fair, tem cada trabalho da Science Fair. Esse ano teve um trabalho que até um professor de física, Dr. Olavo do NB, ele veio ver o trabalho e ele veio até conversou comigo, falou assim, eu quero conversar com aquele menino ali. Ele desenvolveu um programa de um óculos que ele botou a câmera, usa um headphone e o seu celular conecta, ele criou a programação. E vai falando, mesa, 10 metros, virar à esquerda. Cadeira, 30 metros, virar à direita. É inglês e português. O doutor Olavo veio aqui, veio presenciar a feira, e ele falou, quero conversar com aquele menino. Que projeto é esse que ele fez? O menino explicando, não, é porque o deficiente físico, o deficiente visual, ele precisa ter uma orientação, e foi nisso que eu pensei. Falei, cara, que surreal você pensar nisso aí. Né? Teve um que eu não lembro exatamente o que era, mas o do Kik, do primeiro ano. Que ele fez eu não lembro o que foi, tipo, ele fez tipo um motor que ele tava gerando energia a partir de alguma coisa. Sim, ele gerou energia a partir de, eu esqueci agora do que foi, mas que até o foguete que eles fizeram lançar. Foi muito massa. Não, e a explosão, pá, pipocou, todo mundo assustou, era o foguete voando com a substância, aquilo foi sensacional, cara, aquilo foi incrível. E eu acho que é isso, né? E a questão de Olimpíadas, Rafa, você já participou das Olimpíadas, simulações? Fala um pouquinho dessa experiência também aqui. Cara, eu participei de todas as Olimpíadas que tinham, né? Que eram obrigatórias. Eu passei para a segunda fase da UBMEP no ano passado. Mas aí eu tava viajando, tive algum compromisso que eu não consegui ir na segunda fase, efetivamente. Mas, assim, é uma coisa muito boa, porque é uma validação externa, né? Então, assim, não é só o professor sair bem na prova do professor, é uma coisa, mas quando alguém, uma instituição de fora, vira e fala que você foi aprovado, que você passou por alguma coisa, mostra que o trabalho que você está fazendo aqui é válido. Eu acho que para vocês, professores, também significa bastante. Claro, porque igual você falou, né? É uma banca externa que está ratificando aquele resultado, né? Você, Mundinho, você chegou a participar de alguma Olimpíada? Eu fiz a OBMEP, a Canguru. Eu fiz uma segunda fase da Canguru em 2021, eu acho, ou 22, mas não fui para a terceira. E eu fiz a de soletração em inglês. A Spelling Bee! Fiz o Spelling Bee no primeiro ano. Cara, que bacana. Não tem Spelling Bee no ensino médio, né? Não veio. Não. Como a minha turma era a primeira, a gente fez junto com o nono ano. E aí bacana. eu fiz o Spelling Bee. Você falou uma coisa importante, o inglês. Rafa, como é que você avalia seu inglês hoje em relação a 2023, quando você entrou?
Assim, eu já fazia curso, já tinha uma certa bagagem em inglês, mas eu acho que eu tinha uma bagagem muito da fala, do coloquial, do dia a dia. Eu acho que a escola, principalmente com questão da Word Ed, ela possibilita a criação de um vocabulário que ele é muito mais extenso, assim. Então, antes eu tinha um vocabulário de dia a dia, viajar, conversar com as pessoas, mas nada acadêmico. Então, a Word Ed, ele te coloca numa posição de que você vai ter que escrever essays em inglês e analisar obras americanas, estudar a história americana, tudo isso em inglês. Então, isso vai te dar uma bagagem cultural bem grande em relação a isso e vai te trazer um vocabulário que não vai ser específico para a língua portuguesa. Então, por exemplo, quando você estuda literatura no Brasil, você vai ter um vocabulário específico para isso. E se eu não tivesse estudado na Word Ed, eu nunca teria esse vocabulário, nunca teria essa bagagem cultural, assim. Então, acho que isso foi muito importante. Bacana. Mundim, fala pra mim. Eu escolhi a Evelyn por conta do inglês, né? Eu tinha vontade de ir embora, eu procurei em muitas escolas, eu descobri que aqui estava abrindo ensino médio e vim. E assim, eu cheguei, o professor começou a dar aula e eu falei, gente, como assim? Isso aqui não tem legenda, eu não sei o que ele tá falando. Cadê a tecla SAP aqui? Eu fiquei desesperada, eu falei, gente, lascou. E aí eles falaram, não, a gente vai abrir uma turma de reforço de inglês pra quem tá entrando e realmente tá com mais dificuldade. Porque entraram mais de 40 alunos no meu ano, né? Porque era o primeiro ano do ensino médio. E aí abriram a turma e, assim, no segundo ano eu não sentia dificuldade nenhuma mais em ouvir, em escrever. Eu sei diplomamente fala, mas não era não saber, era vergonha mesmo. Porque tinha muita gente que estava aqui na escola desde 2011 e aí falava inglês igual um americano e eu cheguei com inglês de 6 meses, entendeu? Mas, assim, eu terminei o ensino médio com nenhuma dificuldade no inglês, fazendo os debates. Gente, os debates me ajudaram muito a conseguir fazer o inglês. Área, não saber inglês hoje não tem como entrar, né? não tem como. É impossível tudo, isso. todas as programações são em inglês, todas, não tem como não saber. E os debates me ajudaram muito a conseguir falar, porque eu tinha muita vergonha. Eu chegava no debate, a Nina olhava pra mim e falava, ou você fala, porque a prova é essa. Eu falei, então vamos falar, estou indo. E aí hoje em dia eu não tenho vergonha, eu não tenho dificuldade pra programar em inglês, porque todos os aplicativos são... Se você colocar em português, vai dar alguma coisa errada, se você traduzir, porque não vai estar a tradução certa. E aí não tem como não ter o inglês. Faz Tá total feliz diferença. hoje, né? Tô muito feliz. É uma área muito diferente, né? Às vezes nem o professor sabe o que ele tá falando, a gente tá no meio da aula e ele fala, gente, lançou uma inteligência artificial nova, e a gente tem que parar o que a gente tá fazendo pra entender o que tá começando, entendeu? E o professor, a gente vai descobrindo. E aí, do nada, a gente chega, não, professor, eu descobri esse. E a gente vai descobrindo, porque é uma área muito nova. Não tem... O ChatGPT, quando eu formei, ainda não tinha o ChatGPT. Ele começou... Eu comecei a usar ele na faculdade. Ele começou no finalzinho do meu 3º ano, mas eu também nem sabia usar. Que nem eu falei, assim, a área que você escolheu em termos de mercado de trabalho, eu acho que a inteligência artificial ela veio para nunca mais sair. Acabou, não tem outra opção, mas na medicina, no próprio direito, a inteligência artificial, então acho que eu fico... Tem a gente agora, Advogado Futuro, que é uma eletiva que a professora que está dando, ela é pós-doutora em inteligência artificial, advogada, não é bacharel só, ela é advogada mesmo e pós-graduada em inteligência artificial. E ela trouxe essa mistura da parte digital, né, que eu acho bem legal. Gente, foi um prazerzão realmente conversar com vocês, ver vocês, Mundim, rever você é sempre muito bom. A gente teve muito pouco tempo, eu cheguei em junho de 2023. Eu nunca me esqueci, quando eu cheguei, ficava todo mundo olhando. Quem é aquele que tá ali? Quem é aquele que chegou ali? Quem é aquele que chegou ali? Tu é fofoqueira. Aí todo mundo me olhando, o que é aquilo, mas foi muito bacana. Foi um prazer realmente rever. Espero você na Bookfest. Você vai avaliar o grupo do Rafael, tá? E o critério, eu quero rigidez nisso aqui. Coisa leve, né, Rafa? Coisa leve. Mas, gente, de verdade, fico muito feliz em ver o sucesso que você está alcançando, esse sucesso que você está alcançando, Mundim. Ver a dedicação do Rafa, que nem eu falei assim, saiu de 55 para 72 na primeira fase, que é um cara agora que a gente até conversou hoje mesmo, antes de manhã, falando, cara, pega a segunda fase agora, vamos focar na segunda fase. Eu não tenho dúvida que você hoje está pronto para encarar esse vestibular da USP. Quando você me chamou na sala, assim, chegaram na sala, chegou um monitor e falou, Rafael Salles para falar com o Mr. Marcos Morris. Aí eu falei, o que eu fiz? Aí eu comecei a pensar assim, essa semana eu não fiz nada. Essa não. Tô estudando pro vestibular. Essa não. Essa semana tá tudo certo. Aí eu chego lá, aí o Marcos sério assim, fala, cara, queria te dar parabéns pela sua prova, 71, boa. Mas é isso, eu acho que você, assim, tenho certeza, você está no caminho muito certo. E se Deus quiser, ano que vem, você vai estar aqui para falar sobre como está sendo a USP, como está sendo viver o curso de Direito na USP. Então,
Eu não tenho dúvida que você vai ter boa sorte. Não desejo, porque eu sei que você é competência, não é boa sorte. Igual a Maria Fernanda também, que foi competente. Parabéns mesmo, estou feliz. E para todos vocês, agradeço a participação, agradeço a presença de vocês aqui no Higher Voices. E é isso, gente. Aqui na Havelin não é apenas um número, é um nome completo. Cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é um ser humano na sua totalidade. E é isso que é o nosso objetivo, acompanhar, buscando a excelência acadêmica, a formação humana, a fé e o equilíbrio. Então, vem ser RIS com a gente. Many voices, one purpose, his mission.